na internet, professor Davidson de volta para a gente trabalhar, né, o Império Brasileiro, mas hoje falando apenas sobre revoltas regenciais. Vamos fazer uma revisão, trabalhar algumas questões objetivas, tá, para a gente dirimir dúvidas sobre este assunto e fixar o conteúdo mesmo, beleza? Então segura aí que vamos trabalhar algumas questões importantes sobre isso. Atenção, primeira questão: Sabinada na Bahia, Balaiada no Maranhão e Farroupilha no Rio Grande do Sul foram algumas das lutas que ocorreram no Brasil em um período caracterizado, tá, por um regime centralizado na figura do imperador, impedindo a constituição de partidos políticos e transformações sociais na estrutura agrária. Eu já arrisco de cara, esses movimentos aconteceram no período regencial, tá? No período regencial não havia imperador, haviam regentes. O imperador ainda era de menor, por isso esse período foi governado por regentes, aguardando a maioridade de Dom Pedro II, tá bom? Então a letra A a gente já corta de cara. B, pelo estabelecimento de um sistema monárquico descentralizado, o qual delegou às províncias o encaminhamento da questão servil, ou seja, as províncias tinham capacidade, o poder de libertar os escravos no Brasil. As províncias tinham? Não tinham. Então, letra B, corta também. Letra C, por mudanças na organização partidária, o que facilitava o federalismo, e por transformações na estrutura fundiária de base escravista. Errado. Não teve, né, organização partidária que facilitava o federalismo? Não. Bom, letra D, por uma fase de transição política decorrente da abdicação de Dom Pedro I, fortemente marcada por um surto de industrialização estimulado pelo Estado. Até aqui a abdicação de Dom Pedro I está certo, mas marcado por um surto de industrialização, nada a ver. Bom, letra E, pela redefinição do poder monárquico e pela formação de partidos políticos, sem que se alterassem as estruturas sociais e econômicas estabelecidas. Então a correta aqui, letra E, tá? Redefinição do poder monárquico, ou seja, iniciou um período regencial dentro de um período monárquico, dentro do Império Brasileiro, tá? E formação de partidos políticos, sim, dentro da regência brasileira, tá? Sem que se alterasse as estruturas sociais e econômicas estabelecidas, né? O escravismo continuou, monocultura continuou, produção para exportação, latifúndio, isso aí continuou, beleza? Então a resposta certa, letra E. Questão número 2, na Unesp. Mais importante, o país é abalado por choques de extrema gravidade, não mais os motins, mas verdadeiros movimentos revolucionários com intensa participação popular, põem em jogo a ordem interna e ameaçam a unidade nacional. Em nenhum outro momento há tantos episódios em vários pontos do país, contando com a presença da massa no que ela tem de mais humilde, desfavorecido. Daí as notáveis conflagrações verificadas no Pará, no Maranhão, em Pernambuco, na Bahia, no Rio Grande do Sul. Bom, uma citação do Francisco Iglesias. Este texto refere-se em qual período? A qual período? Tá? Período da Guerra da Independência, da Revolução de 1930, o agitado da regência, o período agitado da regência, o período das revoltas tenentistas, o período da proclamação da República. Gente, quando ocorreu esses movimentos da Balaiada, Cabanagem, Sabinada, Farroupilha? Na regência brasileira, portanto, letra C. Um período turbulento dentro do Império Brasileiro. Questão número 3, FAAP. Em 1627, jesuítas espanhóis criam missões na margem oriental do rio Uruguai, mas são expulsos pelos portugueses, que em 1680 criam a colônia de Sacramento, às margens do Rio do Prata, lá embaixo. Em 687, os jesuítas instalam novos povoados, os 7 povos das missões orientais. A partir de 1824, a chegada dos imigrantes alemães e italianos dá uma feição especial ao desenvolvimento da região.
No século XIX, vive diversas rebeliões, como a Guerra dos Farrapos, que dura 10 anos. Tá? Ó, no século XIX, vive diversas rebeliões, como a Guerra dos Farrapos, que dura 10 anos. Onde aconteceu a Guerra dos Farrapos? Pelo amor de Deus, hein? Muito fácil. A Guerra dos Farrapos aconteceu no Piauí, no Pernambuco, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro ou em Rondônia? Gente, o que é isso, hein? Rio Grande do Sul, letra C. Questão número 4. O período regencial foi um dos mais agitados da história política do país e também um dos mais importantes. Naqueles anos, esteve em jogo a unidade territorial do Brasil e o centro do debate político foi dominado pelos temas de centralização ou descentralização do poder, do grau de autonomia das províncias e da organização das Forças Armadas. Tá? Sobre as várias revoltas nas províncias durante o período da regência, podemos afirmar corretamente que eram levantes republicanos, em sua maioria, que conseguiram sempre empolgar a população, pobre e os escravos. Quando tem sempre, quando tem essa palavrinha, corta. B. A principal delas foi a Revolução Farroupilha, acontecida nas províncias do Nordeste. A Farroupilha, acabamos de ver na questão número 3, que ela foi no Rio Grande do Sul, não foi no Nordeste, então corta. B. C. Podem ser vistas como respostas à política centralizadora do Império, que restringia a autonomia financeira e administrativa das províncias. Eita, agora a gente tem que ver a outra, né? Em sua maioria, eram revoltas lideradas pelos grandes proprietários de terras e exigiam uma posição mais forte e centralizadora do governo imperial. Corta. Tá? Em sua maioria, eram movimentos populares. Bom, então a correta aqui, letra D. Esses movimentos eram uma resposta à política centralizadora do Império, mesmo sendo uma regência, tá? Que restringia a autonomia financeira e administrativa das províncias. Beleza. Questão número 5. Questão número 5. No governo do regente Araújo Lima, de 37 até 40, ou seja, no regresso conservador, foi aprovada a Lei de Interpretação do Ato Adicional. Lembre-se, o Ato Adicional foi publicado em 1834. Tá? Em 1840, houve a Lei de Interpretação do Ato Adicional, uma modificação. Tá? Letra A. Esta lei modificava alguns pontos centrais da Constituição vigente, extinguindo o Conselho de Estado, mas conservando o poder moderador e a vitaliciedade do Senado. Errado. Buscava a centralização como forma de enfrentar os levantes provinciais que ameaçavam a ordem estabelecida, limitando os poderes da Assembleia Legislativa Provincial. Tá? Buscava a centralização como forma de enfrentar os levantes provinciais, tá? Na Lei de Interpretação do Ato Adicional, vamos ver, né? Criava o município neutro do Rio de Janeiro, território independente da província, como sede de administração central, propiciando a centralização política. Corta, não é esta. D. Revelava o caráter liberal dos regentes, suspendendo o exercício do poder moderador pelo governo, eixo da centralização política do primeiro reinado. Quem fez isso foi no Ato Adicional de 34. A Lei de Interpretação do Ato Adicional não fez isso. Então, corta. Letra E. Restabelecia os poderes legislativos dos conselhos municipais, colocando nas mãos dos conselheiros o direito de governar as províncias. Então, qual é a que está correta? A Lei de Interpretação do Ato Adicional vai revogar, tá, as assembleias provinciais, tá certo? As assembleias provinciais que foram determinadas no Ato Adicional de 1834, que dava liberdade para as províncias. Então, esta lei aqui, Lei de Interpretação do Ato Adicional, qual das alternativas podemos marcar? Nós já arriscamos essa, modificávamos os pontos centrais da Constituição, extinguindo o Conselho de Estado, mas conservando o poder moderador e a vitaliciedade do Estado? Não. Buscava a centralização como forma de enfrentar os levantes provinciais que ameaçavam a ordem estabelecida, limitando os poderes das Assembleias Legislativas Provinciais? Sim. Limitando os poderes das Assembleias Legislativas Provinciais, que foram criadas no Ato Adicional de 1834, tá? Que dava poder para as Assembleias Provinciais, na verdade, que criou as Assembleias Provinciais,
que dava poder para as províncias. E agora esta lei aqui, de 1840, tirava o poder das províncias. Então, letra B de bola. Questão número 6. A Guarda Nacional foi organizada por José Bonifácio para consolidar a independência? Não. Feijó para garantir a ordem interna durante a regência? Caxias como apoio centralizado? Não. Floriano Peixoto na República, né? Rui Barbosa lá na frente. Aqui, ó, Padre Diogo Antônio Feijó para garantir a ordem interna durante a regência. Quem é que comandava essa Guarda Nacional? Os fazendeiros dos interiores do Brasil, que receberam o título de coronel. Tá? Então fica a letra B de bola. Questão número 7. Do ponto de vista político, podemos considerar o período regencial como uma época conturbada politicamente, embora sem lutas separatistas que comprometessem a unidade política. Sem lutas separatistas, que é isso, né? Corta. B. Um período em que as reivindicações populares, como direito de voto, abolição da escravidão e descentralização política, foram amplamente atendidas? De jeito nenhum. Tá bom? Letra C. Uma transição para o regime republicano que se instalou no país a partir de 1840? Tá? Também não. Uma fase extremamente agitada, vamos ver, né? Com crises e revoltas em várias províncias, até aqui tá certo. Geradas pelas contradições das elites, classe média e camadas populares, parece que tá certo. Vamos ver a outra para ver? Uma etapa marcada pela estabilidade política, corta. É instabilidade, era confusão pura, então fica a letra D de Davidson. Questão número 8. O período regencial, que iniciou em 1831 e teve seu ato adicional de 34, um alento de abertura a um ensaio de um regime menos centralizado, com a criação das assembleias provinciais. Para os monarquistas conservadores, a regência foi uma verdadeira república, que mostrou sua ineficiência. Tal período é caracterizado como sendo de crise. Segundo o texto, pode-se dizer que a crise ocorreu por quê? A descentralização era um desejo antigo dos conservadores? Não. Dos liberais, não dos conservadores. A centralização encarnava bem o espírito republicano? Não. Tá? A descentralização, sim. C. A partilha do poder não se coadunava com o espírito republicano? Repartir o poder não tem a ver com o regime republicano? Tem, então dá errado. Letra D. A descentralização provocou a reação dos meios conservadores? Isso aí pode ser, né? Vamos ver a letra E. A descentralização se opunha aos princípios liberais? Não. Era junto. Os liberais defendiam a descentralização. Portanto, a correta aqui é a letra D. A descentralização provocou a reação dos meios conservadores, ou das pessoas, dos políticos conservadores, que queriam a centralização e não a descentralização. Portanto, letra D é a correta. Então, número 9. A revolta dos Malês, ocorrida em 1835 na Bahia, contou com a ampla participação popular e defendeu, entre outras propostas. O que defendia a revolta dos Malês? Revolta dos escravos de religião muçulmana, né? A rejeição ao catolicismo e a construção de uma ordem islâmica, tá? A manutenção da escravidão, de jeito nenhum. Eles queriam o fim da escravidão. C. O retorno de Dom Pedro I, nada a ver, corta. Letra D. A ampliação das relações diplomáticas e comerciais com os países africanos, corta. O reconhecimento dos direitos e deveres de todo cidadão brasileiro, corta. Letra A. A rejeição ao catolicismo, eles eram islâmicos, tá? A rejeição ao catolicismo e a construção de uma ordem islâmica. Beleza? Então, letra A é a correta, galera. Então, finalizamos por aqui essa revisão do período regencial brasileiro, um período muito tumultuado, de grande instabilidade política, e que tivemos várias revoltas, como a cabanagem no Pará, a sabinada na Bahia, tá? A farroupilha no Rio Grande do Sul e a revolta nos Malês também na Bahia, galera. Então, finalizamos por aqui. Um abraço e até a próxima aula.